Olá, seja bem-vindo à aula 5, parte 2, a sua continuação. Vamos agora a outro exemplo envolvendo repetição, que é a soma de dígitos. Desenvolva um algoritmo que leia um número inteiro positivo e imprima a soma de seus dígitos. O algoritmo, de maneira informal, pode ser feito da seguinte forma, com dois passos principais. Inicialmente, vamos ao segundo passo. A ideia do algoritmo, então, é obter todos os dígitos de um número inteiro positivo qualquer. Número 1, 2, 100, 1000, 1 milhão, não importa. Qualquer número inteiro positivo. Supondo que o número de entrada seja 530.479. Como nós podemos proceder para conseguir obter separadamente o 5, o 3, o 0, o 4, o 7 e o 9? O primeiro passo que nós podemos fazer é a divisão inteira deste número por 10. A divisão inteira dá como quociente 53.047. Observe que este número aqui é o 530.479 sem o dígito mais à direita, que é o dígito menos significativo, ou seja, o 9. É o mesmo número sem o 9 no final. Então, a divisão inteira por 10 consegue eliminar o dígito mais à direita. E passando agora para o primeiro passo. Fazendo a divisão inteira por 10, mas não pegando o quociente, mas sim o resto da divisão inteira, usando o porcentagem, que é o operador módulo, conseguimos obter como resultado 9. 9 é o resto da divisão inteira entre 530.479 por 10. Então, observe que o quociente da divisão inteira nos dá um número original sem o dígito mais à direita. E a mesma divisão, só que pegando não o quociente, mas sim o resto, nos dá o dígito em si, o dígito mais à direita, o 9. Então, usando esses dois passos, nós podemos sucessivamente aplicá-los para conseguir pegar cada um dos dígitos do número em questão. Vamos ver isso passo a passo. Então, considerando o mesmo número, divisão inteira por 10, obtemos ele sem o dígito mais à direita, que é o 9. E o resto da divisão inteira nos dá o próprio dígito, que é o 9. Assim, podemos conseguir proceder e continuar com as mesmas contas de forma a obter agora o 7 e pegar o 7, depois o 4 e guardar o 0 e assim por diante. Então, com este resultado aqui, que é o quociente da divisão inteira, nós aplicaremos a mesma ideia, o resto da divisão inteira por 10 e o quociente da divisão inteira por 10. O resto da divisão inteira por 10, entre 53.047 e 10, nos dá 7, que é o dígito mais à direita. E este número aqui, na divisão inteira por 10, nos dá o número sem o dígito mais à direita, que é o 7, ou seja, 5.304. Ou seja, já conseguimos pegar o 9 e pegar o 7. Agora temos que pegar o 4. Então, deste número, aplicamos a mesma ideia dos casos anteriores. Divisão inteira por 10 e o resto dessa divisão. O resto nos dá o número mais à direita, nos dá o 4. E o quociente inteiro nos dá um número sem o dígito mais à direita. Ou seja, 5.304 vira 530. 530, por sua vez, divisão inteira por 10, pegamos o quociente, que é 53, e o resto da divisão nos dá 0. Pegamos o 53. 53 divisão inteira por 10 nos dá 5. Resto nos dá 3. Só nos resta agora o próprio 5. 5 divisão inteira por 10 dá 0 e o resto da divisão nos dá 5. Então, dessa forma, aplicando sucessivamente o resto da divisão inteira e o quociente da divisão inteira por 10, nós conseguimos pegar todos os dígitos de 530.479, da direita para a esquerda, 974,035. Então, nós facilmente conseguimos adaptar a ideia do algoritmo passando por um código.
Olha só, temos aqui a variável dígito e a variável num. Num é o próprio número em questão e dígito é o dígito que nós podemos pegar a cada iteração. Então, 530.479 resto por 10, nós vamos jogar em dígito, ou seja, dígito vai receber 9. Aí, com este número aqui, a sua divisão inteira por 10 nos dá 53.047, que é o número original sem um dígito mais à direita. Então, eliminamos aqui, o num antes era 530.479, dividindo por 10, obtemos 53.047. Então, com esta ideia aqui, usando essas variáveis, nós conseguimos proceder passo a passo a fim de obter no final o número dígito a dígito. Dessa forma, fica mais fácil de passar para um código, para um algoritmo. Então, olha só. Temos aqui a variável num, que vai ser o nosso número de entrada, o dígito, que é cada dígito que nós vamos pegar ao longo da repetição, e a soma, que nos vai dar a acumulação de cada dígito. Então, soma inicialmente vale 0, como todo acumulador para soma. Fazemos aqui a leitura do inteiro, scanf na variável inteira num. Então, olha só, qual que é a condição de parada da repetição? Num diferente de 0. Quando num for igual a 0, a repetição termina. Por quê? Voltando aqui. Quando num for 0, é porque nós já chegamos no quociente 0. Ou seja, fizemos todas as divisões possíveis. Então, enquanto o num não for igual a 0, lembrando que o num é essa variável aqui, nós continuamos a fazer as divisões de resto e de quociente inteiro. Então, while num diferente de 0, nós prosseguimos com as operações. Aqui está a aplicação direta da forma que nós vimos, né? Dígito recebe num módulo por 10. Está aqui. Dígito vai conter sempre o dígito mais à direita do número. Primeiro o 9, depois o 7 e assim por diante. Soma vai receber soma mais dígito. Por quê? Eu quero obter no final a soma de todos os dígitos do número. No caso, eu quero somar 5 mais 3 mais 0 mais 4 mais 7 mais 9. Então, o acumulador soma vai guardar para a gente aqui sempre cada dígito obtido. Lembrando que soma inicialmente vale 0, então aqui vai ser 0 mais 9, depois 0 mais o outro dígito e assim por diante. E aqui num é a aplicação direta da fórmula num recebe num por 10. Então, inicialmente, né, o 530.479. Ele por 10 vai virar 53.047, ou seja, eu estou modificando o valor de num passo a passo. Num depois vai virar 5.304 e assim por diante. Então, no final, o num sempre é dividido por 10, de forma que o dígito mais à direita, que é o menos significativo, que é obtido aqui em cima, aqui embaixo ele é desprezado. Então, observe que aqui a atualização da variável da condição não é feita via scanf, não é feita via soma, via acumulação. Ela é feita via divisão, devido ao todo o processo que nós explicamos sobre este algoritmo. Então, este é mais um tipo de repetição que pode ocorrer. Então, a variável da condição não precisa necessariamente ser atualizada com soma, com subtração, com produto. Qualquer operação é válida, desde que a ideia, a semântica do seu algoritmo esteja correta, da sua repetição esteja correta. Então, findada a repetição, soma vai ter acumulado a soma de todos os dígitos. Então, aqui embaixo nós só imprimimos qual é o valor final da soma. Então, façam esse algoritmo passo a passo, vejam as suas possibilidades, o que é feito passo a passo, porque ele é um exemplo um pouco diferente do que vocês estão habituados a ver ao longo da disciplina. Na próxima aula, na continuação da aula 5, parte 2, nós veremos a repetição com variável de controle, que é mais um tipo de repetição que nós estudaremos e é um tipo muito importante que vai ser utilizado ao longo de toda a disciplina.